Hola, hola, buenos dias, buenas tardes e buenas noites. Eu tô gravando essa aula porque minha internet ainda não foi consertada, ela ainda tá instável, ainda tá caindo. Eu tô desde ontem tentando gravar, tá bem complicado, então, para que vocês não tenham uma aula que eu fique caindo, caindo, caindo o tempo todo, eu tô gravando, tá? Hoje eu vou passar no final dessa aula o trabalho que vai valer nota, tá? Então, prestem bastante atenção e assistam até o final, por favor. Vou abrir aqui já, compartilhar a tela com vocês. Eu pedi para vocês, perdão, assistirem El Chavo del Ocho, né, em português Chaves, e reparassem algumas coisas. Primeiro, eu quero mostrar para vocês a diferença do nome, porque os nomes em espanhol eles têm significado. Em português, quando fizeram a tradução, eles não têm sentido. Por exemplo, Chaves. Chaves, o nome dele em espanhol é Chavo. Chavo é de chaval, né? Vem de jovenzinho, menino. Então, na verdade, o Chaves ele é uma pessoa sem nome. Ele é chamado só de menino. Ele não tem nome. Mesmo assistindo todos os episódios, a gente nunca chega a saber se ele tem um nome ou não. Eu queria analisar um pouquinho essa série com vocês, para que depois vocês tenham ferramentas para fazer a análise de vocês, tá bom? Primeiro, vamos falar um pouquinho sobre o lugar que se passa o Chaves. Como vocês podem ver pelas fotos e quem já assistiu e assistiu aquele dia, essas histórias se passam numa vizinhança pobre, né? Mesmo ali que a gente tem a Dona Florinda, né? A Dona Florinda, que tem um pouquinho mais de condição, todos eles são pobres. Nenhum deles tem dinheiro. Vamos falar um pouquinho sobre os personagens. Aqui a gente tem a imagem do Chaves, ele mora num barril. Como eu falei, ele é um personagem que não tem nome, ele é o nosso personagem principal. E ele representa o que tem de mais miserável, né? Mas ele é uma pessoa que está sempre feliz, é uma pessoa que é sempre bom. Se vocês assistiram mais episódios, vocês vão ver que o Chaves, ele quando ele pode, ele compartilha as coisas. Então, ele é um personagem bem característico. É muito triste, porque é como se o mundo visse, tipo, como se ele não existisse, sabe? Eu vejo o Chaves como uma crítica social. Mas eu vou ler daqui a pouco para vocês uma outra análise feita por uma outra pessoa, que é uma crítica ao contrário do que eu penso. A Chiquinha é um personagem bem engraçado aqui. Temos uma fotinho dela. Em espanhol se chama Chilindrina. Chilindrina, quando a gente joga no dicionário para ver, a gente tem alguns significados. Existe no espanhol uma expressão que diz assim: no te enfades, al fin y al cabo solo se perderam chilindrinas. Chilindrinas, então, seriam coisas de pouca importância. Então, essa poderia ser uma interpretação, dizendo que ela não tem importância, tanto quanto Chaves, né? Mas tem também a ideia de burla, ligeira e inofensiva. Então, eu acredito que esse seja burla, como se fosse uma brincadeira, sabe? A Chiquinha, deixa eu voltar lá.
A Chiquinha, ela é um personagem que se analisar, ela sempre tá fazendo uma brincadeirinha, ela tenta passar a perna nos outros. Quando o choro dela característico que todo mundo conhece, né? Que ela vai falar pro pai dela, ela engana o próprio pai várias vezes. Então eu acho que esse nome dela vem daí, dessa ideia de enganar, de fazer uma brincadeira. A gente tem também o Dom Ramon, que em português é o Seu Madruga, que não faz sentido nenhum, né? Que representa, então, uma parte da sociedade desempregada, que está ali cuidando da filha, é um pai sozinho, né? O que é, é bem raro. Um pai que, apesar de tudo, ele cuida da filha. A gente tem o Kiko, que é bem engraçado, ele representa, então, uma parte das pessoas que é mimada, eles têm um pouquinho mais de dinheiro que os outros e por isso eles ficam rindo e se achando mais do que os outros e na verdade eles moram ali também, né? A mãe dele, né, a Dona Florinda, que é isso também, então ela mima o filho e mas ao mesmo tempo ela não é uma mulher que foi abandonada, que tá ali sozinha. A gente tem, deixa eu pensar, o seu barriga, que representa a burguesia, né? Que representa, então, as pessoas com bastante dinheiro, que tá ali explorando outras pessoas de certa forma. Enfim, o Chaves dá para falar muita coisa sobre eles, mas eu queria só fazer esses comentários. Eu gostaria de saber de vocês, o que vocês acharam, se vocês gostam de Chaves, se vocês não gostam. Deixa eu tirar o compartilhamento de tela, porque eu vou compartilhar agora aquele outro que eu falei para vocês. Espera lá. Por que eu fechei? Achei. Que eu vou ler só uns pedacinhos de uma outra visão sobre o Chaves, para mostrar o que para vocês. Quando a gente faz uma análise, quando a gente fala sobre uma coisa, a gente sempre está partindo da nossa visão de mundo, daquilo que a gente conhece, daquilo que a gente acredita. Então, uma análise ela nunca vai ser igual à outra, porque depende de quem está falando sobre, né? Vou compartilhar com vocês aqui e eu mesma vou ler para vocês um pouquinho. Quando a gente vai fazer uma análise escrita, que é o que eu vou pedir para vocês, mas de uma outra forma, a gente tem lá normalmente um título sobre aquilo que a gente vai falar. Aqui a gente tem, ó, 8 estereótipos que nos ensinou el Chavo del Ocho que muestram a ignorância. Então, 8 estereótipos que nos ensinou o Chaves que mostram a ignorância. Então, esse é o título. E embaixo, ele tem uma fala de uma pessoa sobre a Televisa. E eu vou ler aqui como ele iniciou a análise dele, tá? Quando se lhe pergunta sobre México a um sul-americano, já não solo dicen sombreros o tacos, ni Chile, ahora también dicen Chespirito o El Chavo, con una sonrisa en sus rostros, porque saben que ese es uno de los íconos más importantes que ha exportado nuestra nación hacia el mundo. Então, ele diz ali, então, quando perguntam sobre um médico ou um sul-americano, as pessoas não falam mais sobre sombreros, tacos, sombreros, né? Aquele chapéu bem grandão, Chile. As pessoas falam sobre o Chespirito, né? Que era o apelido da pessoa que fez o Chaves, e falam sobre o Chaves, porque o Chaves passou no mundo inteiro. É um seriado muito famoso. E velho agora já, né? Aí ele começa já a fazer uma crítica dele embaixo. Algunos defienden el Chavo del Ocho afirmando que es una simple comedia.
pero es difícil catalogarla solo como eso, cuando el director de Televisa, la televisora que produjo, dijo alguna vez que fabrica televisões para jodidos. Então, ele diz ali, então, que alguns defenderam que o Chaves é só uma comédia, mas que ele, a pessoa que está escrevendo, acha difícil dizer isso dela, quando a Televisa, né, as pessoas que produziram o Chaves, dizem que fabricam coisas para as pessoas que não têm dinheiro, que, enfim, que estão ferradas na vida, né? Por uma outra palavra. Aí ele diz, claro, era entretenimiento, pero dentro de seus personagens e chistes brincadeiras, né? Ayudaba a reforzar el poder de la clase alta y decirle a la gente pobre o de clase baja que tenían que ser felices dentro de su pobreza y mediocridad y que praticamente jamás poderiam saltar hacia outro estado social. Então, ele diz ali, então, que o Chaves, ele reforça o poder da classe alta, das pessoas que têm dinheiro, em cima das pessoas que não têm, né? As pessoas de classe baixa, as pessoas pobres. E dizendo que as pessoas pobres tinham que ser felizes dentro da pobreza e que elas não teriam como subir a outro estado social. Ó, aí ele fala um pouco sobre a alegria que reinava na vizinhança. E ele faz uma pergunta, essa análise dele é bem interessante e é um ponto de vista, né? Diferente daquele que eu mostrei para vocês. Ó, se não tuvieras nada que comer e vivieras em um barril sem teto, sem comida e sem banhar-te, aún sonreirias? Algunos podrían decir que los mexicanos reímos de todo y buscamos la luz en toda situación oscura. Pero esa es solo otra forma de decir que sempre nos conformamos em nossa mediocridade. Então ele pergunta ali, se você não tivesse o que comer, vivesse num barril sem teto, sem comida, sem poder tomar banho, você ainda assim sorriria? Você ia estar sorrindo, ia estar feliz? Então, ele diz assim que algumas pessoas falam que os mexicanos riem de todo e buscam tipo a luz em toda a escuridão, mas que essa é outra maneira de dizer que eles se conformam com as coisas medíocres, tá? Aí ele diz que isso é um problema no Chaves, né? Aí ele diz lá, lo que representa Chespirito en su serie es que los miembros de la clase baja se mantienen en el mismo círculo y nunca hablan con nadie externo y se encierran en su realidad acostumbrándose a su entorno. Evitam a possibilidade de hallar uma vida melhor, uma distinta e se mantêm unidos. Então ele diz que o problema ali é que eles vivem no mesmo círculo, né? Então eles só falam com as mesmas pessoas, nunca saem, então que eles não buscam a possibilidade de melhorar de vida. Aí ele vai falar lá também sobre os ninhos ignorantes, então ele fala lá sobre quando aparece o Chaves na escola, que eles não respeitam os professores, que no caso lá que a gente tem o professor Girafales, né? Que eles ficam brincando, não prestam atenção. E que isso não é um bom exemplo. Ele fala ali sobre o bullying que acontece no Chaves, que realmente é verdade. Eles fazem bullying com o Chaves, é cheio de tipo, eu tenho, você não tem. A gente tem um nhonho, né? Que ele sim, porque ele é gordinho, que é o filho do senhor Barriga. E que ele faz uma crítica dizendo que quando a gente mostra esse tipo de coisa dessa forma, como comédia, a gente normaliza esse tipo de ação, que não é legal. Ele fala também sobre os padres golpeadores. Então, a gente tem o Dom Ramon, né, que é o Seu Madruga, ele bate no Chaves, na Chiquinha, e então que mostrando dessa forma, a gente está dizendo que é legal e que é assim que se faz. Ele fala sobre a madre solteira desesperada, ele está falando da Dona Florinda, e
sobre o professor Girafales, que ela faz de tudo por ele. Aí ele faz uma análise também da Dona Clotilde, que eles chamam de bruxa, né? A bruxa do 71, dizendo que isso, na verdade, não se faz, né? Porque a gente magoa o sentimento das pessoas, que é outra coisa ruim no Chaves. E daí ele fala um pouco sobre a vizinhança. E depois ele faz uma conclusão dizendo, né, que tudo isso é um tema complicado para analisar, que é preciso ver essas coisas que ele mostra e deixar de adorar essa comédia que destruiu uma parte da TV e ainda assim eles ainda estão pagando o preço. Eu queria mostrar para vocês, assim, como que ele estruturou. Então ele colocou lá um título, falou sobre o que ele ia falar. Depois ele foi analisando pedacinho por pedacinho. Ele foi lá, analisou os personagens, analisou o lugar, e foi assim que ele foi falando um pouquinho sobre o Chaves. E eu queria mostrar também como é diferente uma visão de uma pessoa para outra, tá? Deixa eu trocar aqui. Eu vou ler agora para vocês um conto pequenininho da Caperucita Roja, que é a Chapeuzinho Vermelho, que é para ajudar vocês depois no que vocês vão fazer de análise, tá bom? No trabalho que vocês vão apresentar para mim depois. Ele vai ser um trabalho escrito, então não tem que mandar vídeo dessa vez. Vou ler rapidinho para vocês. Había una vez una dulce niña que quería mucho a su madre y a su abuela. Les ayudaba en todo lo que podía y como era tan buena el día de su cumpleaños, su abuela le regalou uma caperuça roja. Então, ele fala, né, da Chapeuzinho e que no aniversário dela, né, seu cumpleaños, a avózinha dela, né, deu para ela um capuz vermelho. Como le gustaba tanto e iba con ella a todas partes, pronto todos empezaron a llamarla Caperucita Roja. Un día, la abuela de Caperucita, que vivia en el bosque, enfermou. Então, a avózinha dela ficou doente. E a madre de Caperucita le pidió que llevara una cesta con una torta y un tarro de mantequilla. Caperucita aceptou, encantada. Ten mucho cuidado, Caperucita, y no te entretengas en el bosque. Sí, mamá. La niña caminaba tranquilamente por el bosque cuando el lobo la vio y se acercó a ella. ¿Dónde vas, Caperucita? A casa de mi abuelita, a llevarle esta cesta con una torta y mantequilla. Yo también quería ir a verla, así que, ¿por qué no hacemos una carrera? Tú ve por este camino de aquí, que yo iré por este outro. Vale! Lembrando que a mãe dela falou para ela não se entreter no bosque, né? El lobo mandó a Caperucita por el camino más largo y llegó antes que ella a casa de la abuelita, de modo que hizo pasar por la pequeña y llamó a la puerta, aunque lo sabía que un cazador lo había visto llegar. ¿Quién es? Contestó la abuelita. Soy yo, Caperucita, dijo el lobo. ¡Qué bien, hija mía! Pasa, pasa. El lobo entró, se abalanzó sobre la abuelita y la comió de un bocado. Se puso su camisón y se metió en la cama a esperar que llegara Caperucita. La pequeña se entretuvo en el bosque cogiendo avellanas y flores, y por eso tardó en llegar un poco más.
Al llegar, llamó a la puerta. ¿Quién es? Contestó el lobo tratando de afinar su voz. Soy yo, Caperucita. Te traigo una torta y un tarrito de mantequilla. ¡Qué bien, hija mía! Pasa, pasa. Cuando Caperucita entró, encontró diferente a la abuelita, aunque no supo bien por qué. Abuelita, ¿qué ojos más grandes tienes? Sí, son para verte mejor, hija mía. Abuelita, ¿qué orejas tan grandes tienes? Claro, son para oírte mejor. Pero abuelita, ¿qué dientes más grandes tienes? Son para comerte mejor. Y cuando dijo eso, el lobo se lanzó sobre Caperucita y se la comió también. Su estómago estaba tan lleno que el lobo se quedó dormido. En este momento, el cazador que lo había visto entrar en casa comenzó a preocuparse. Había pasado mucho rato, né? Había pasado muito tempo. E tratando-se de um lobo, Deus sabia que não podia haver passado. De modo que entrou dentro de la casa e quando chegou allí, viu al lobo com a pança hinchada e imaginou lo ocurrido. Así que cogió su cuchillo, né? Pegó a faca y abrió la tripa del animal para sacar a Caperucita y su abuelita. Hay que darle un buen castigo a este lobo, pensó el cazador. De modo que llenó la tripa de piedras y se volvió a coser. Coser é costurar. Então ele colocou pedra na barriga dele e costurou. Quando el lobo despertó de su siesta, tenía mucha sed y se acercase al río. Y ¡zas! Se cayó dentro y se ahogó. Então, a gente tem um final, deixa eu fechar aqui. A gente tem aqui uma das versões de Chapeuzinho Vermelho, porque a Chapeuzinho Vermelho é um conto antigo, ele tem muitas versões. E que o lobo, no final, o caçador não mata o lobo, ele enche a pancinha dele lá com pedras e ele cai no rio. A Chapeuzinho Vermelho, na minha visão, ela representa, então, uma menina bobinha que não obedece à mãe, né? Ela é ingênua. Eu não acredito que ela fez por mal. Mas no final ela aprendeu que não deve fazer isso. Que essa é a intenção desse conto, na minha opinião. A gente tem o lobo, que é mau e no final paga pela sua maldade. A gente tem o caçador, que nessa história é o bonzinho. A gente tem histórias que o caçador é mau, né? E onde ela se passa? No bosque. O que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês escolham um conto. Pode ser desses contos de hadas, né? Então, a gente tem lá a Caperucita Roja, que eu li para vocês. Tem também, meu amor, La Cenicienta, né? A Cinderela. Tem vários. Eu quero que vocês façam uma análise igual a gente viu ali a do Chaves. Então, vocês vão pôr lá um título para o trabalho de vocês. Pode ser, por exemplo, analisando La Caperucita Roja, né? Que foi esse que eu li para vocês agora. Mas vocês podem escolher qualquer conto, desde que vocês busquem ele em espanhol, tá? É só jogar no Google que vocês vão encontrar. Aí, vocês vão pôr lá, então, o título, vão falar um pouco, falar, ó, a história da Chapeuzinho Vermelho, a história de la Caperucita Roja, cuenta la historia de una niña que salió a la casa de su abuelita cuando le pidió su mamá a llevarle unos dulces y se encontró con un lobo que le hizo una trampa y la intentó comer y a su abuelita, pero al final todo salió bien. Então, vocês vão fazer no comecinho um resumo do conto que vocês falaram, né? Falar um pouquinho sobre ele e falar o que vocês acharam dele, o que vocês acham dos personagens, o que vocês acham que ele representa, o que ele significa. E depois mandar isso escrito para mim. Vocês podem mandar no Word, né? Vocês podem digitar, ou vocês podem escrever no caderno e mandar esse trabalho desse jeito para mim, tá bom? Não precisa ser grandão, igual a gente viu do Chaves. Então, eu quero ele nas palavras de vocês. Quero que vocês tentem escrever em espanhol, mas pode ser um portunhol, né? Não tem problema.
E eu aguardo. Por hoje é só. Então, eu vou dar para vocês 3 semanas para fazer esse trabalho, porque ele vai demandar um pouquinho mais de tempo. Vocês vão ter que ler, vocês vão precisar ler essa historinha e aí depois ainda escrever e falar sobre o lugar, falar um resuminho sobre ela, falar sobre os personagens e ainda em espanhol. Então, vai levar um tempinho, eu vou dar 3 semanas para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu tô aqui online. Se eu demorar um pouquinho para responder é por conta da minha internet, tá bom? Um beijo e hasta.